Bom, estamos aqui para mais uma atividade, né? Agora para a semana do dia 6 ao dia 10 de julho. Nessa semana que a gente vai ver, né, continuar nossa jornada aí pela história da arte e vamos ver o movimento surrealista, né? Surrealismo, e o que quer dizer surreal, né? Surreal quer dizer além da realidade. Muito bem, além da realidade. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, mas sim também influenciou outras manifestações artísticas na escultura, literatura, teatro e cinema. Origem do surrealismo, gente. Aqui a gente tem o grupo dos artistas que deram origem a esse movimento. Aqui tem o nome deles, vocês podem ver, com calma. Aqui um muito conhecido, ó, o Salvador Dalí, bem novinho, juntamente com os outros artistas aí, né? Na Europa, o período entre as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1918 a 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou o desejo de viver apenas o presente. Por isso que eles tinham, né, essa forma de pensar, né? Porque tinha havido a Primeira Guerra, um pequeno período e já teve a Segunda, né? O surrealismo foi uma dessas correntes que teve como precedente indispensável o dadaísmo, a pintura metafísica de Chirico. Esse Giorgio de Chirico, aqui é um quadro dele, né? Obra Praça de Itália, né? Tem elementos bem realistas, né? Juntamente com André Breton, que era um poeta francês, né? Escritor francês, que participava do movimento dadaísta, né? E em 1924 eles lançaram o Manifesto Surrealista, né? Surrealismo, automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento suspenso, qualquer controle, exercício pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. No surrealismo, no manifesto, os princípios surreais são apresentados, entre eles, a isenção à lógica e uma adoração à realidade superior ou chamada mágica ou maravilhosa, certo? Principais características aí do surrealismo, né? O pensamento livre, expressividade espontânea, vocês vão perceber que cada um desses elementos aqui, vocês vão poder perceber nas obras. Influências das teorias da psicanálise, especialmente de Sigmund Freud, né, que era contemporâneo da época. Criação de uma realidade paralela. O que é uma realidade paralela? Né? Uma realidade mística ali do lado, né? Uma coisa que não é real. Né? Criação de cenas irreais aqui, já vem na sequência. Valorização do inconsciente. O que é o consciente e o que é o inconsciente? Consciente é o que a gente faz. Eu pego esse mouse, né? Estou fazendo, tiro o óculos, isso é uma atitude consciente. Inconsciente, um bom exemplo para a gente retratar isso seriam nossos sonhos, né? Onde a gente tem muitas vezes aqueles sonhos mirabolantes que não tem muito nexo, né? É o nosso subconsciente agindo aí de alguma forma, né? O surrealismo propõe uma valorização da fantasia, da loucura e utilização de reações automáticas. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente sem se preocupar com a lógica, certo? Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte de criação para imagens fantásticas, né? Então, muitas vezes um artista desse, ele sonhava, né? E no outro dia ele acordava e ele tentava retratar de alguma forma aquele sonho com imagens, né? O surrealismo ele teve duas vertentes, gente. Ele teve uma vertente
chamada de surrealismo figurativo e uma vertente chamada figuratismo abstrato, certo? Vocês vão perceber aqui na relação dos quadros abaixo. Alguns dos principais obras e dos principais artistas no surrealismo. Max Ernst, Roda de Luz, um quadro de 1925, né, onde ele utilizou a técnica da frotagem. O que é a frotagem? A frotagem nada mais é do que a fricção. Um bom exemplo disso, todo mundo acho que já deve ter feito isso, pegar uma moeda, um papelzinho e friccionar lá o lápis em cima do papel que está em cima da moeda, o desenho da moeda vai aparecer. Aquilo é uma frotagem, tá? Essa é a técnica. O Max Ernst era um pintor alemão, ele inventou essa técnica aí, né? Um outro pintor muito importante também, uma outra coisa que ele costumava usar também, se chamava decalcomania. O que é a decalcomania? Ele muitas vezes aplicava a tinta em cima de uma superfície lisa, poderia ser o vidro ou uma madeira, então ele pegava as tintas, espremia lá, esparramava, aí depois aplicava a tela, pressionava a tela em cima, e aí ele tirava, como se fosse um decalque, né? Em cima daquele decalque, em cima daqueles borrões de tinta, ele ia, né, criando essas figuras mirabolantes, aqui tem um touro e mais uma pessoa, enfim, essas figuras muito loucas aqui, né? Ele também foi um dos precursores dessa técnica, certo? Juan Miró, que seria aí já uma vertente, né, para o surrealismo abstrato. Existem alguns elementos ainda aqui, como o peixinho aqui, que tem um certo figurativismo, mas mescla com símbolos também, então o que penderia mais para o abstracionismo, certo? Juan Miró, um pintor muito conhecido também. E aqui um pouco do surrealismo cerebral, essa obra de René Magritte, onde a gente tem aqui retratado um cachimbo e embaixo escrito: isso não é um cachimbo. O nome da obra se chama Traição das Imagens, ela é de 1929. Né? Ele era um pintor belga, viveu de 1898 a 1867. Ele trabalha com imagens convencionais, mas as quais sobrepostas cria um caráter bizarro, né? E aqui um dos mais conhecidos, né, artistas desse movimento, Salvador Dalí, que esse senhor com esse bigode todo enrolado, ele é um dos artistas mais conhecidos desse movimento, especialmente do surrealismo figurativo. Aqui a sua obra Persistência da Memória, de 1931, certo? Ele era um pintor espanhol, né? Dalí se interessava por condições mentais anormais, em particular por alucinações. Suas estranhas imagens eram retratadas de modo que se assemelhavam a fotografias em cores. Ele tinha, apesar de ter essas imagens, né, essas cenas bizarras, doidas, ele trabalhava com requinte, com um capricho que era semelhante à fotografia, era um acabamento quase que fotográfico. Mais à frente a gente vai fazer uma atividade especificamente falando de Salvador Dalí. Tá? O surrealismo, gente, ele foi um movimento que ele causou muito impacto e influenciou muito meus trabalhos no começo, né? Bem no começo lá e até hoje em dia também, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns trabalhos do meu começo, lá quando eu comecei a pintar em 1997, o quanto esses trabalhos impactaram e influenciaram na construção do meu trabalho também. Ó. Aqui, ó. Esse aqui é provavelmente meu segundo ou terceiro quadro. Né? Tem alguns elementos aí parecidos com o de Salvador Dalí, Max Ernst. Aqui também, ó. Tá vendo? Aqui outros trabalhos, também dessa mesma época aí da década de 90. Depois eu parti para uma outra série de trabalhos que tinha tinha essa coisa do surrealismo, mas tinha uma visão mais mística do mundo, né? Então alguns trabalhos nesse sentido são esses aqui, a gente chamava de impressionismo espiritual, né? Mas com total influência do surrealismo. Esse quadro aqui chegou até a ser premiado num salão em São Paulo, chamava Salão Pararealista. Então são trabalhos que eu gosto muito, tenho muito carinho
né? E eles começavam a partir de manchas. Eu borrava o fundo das telas, né? E aí o que aqueles borrões me sugeriam, eu ia construindo em cima ali, certo? Era sem um planejamento prévio, que é onde a tela me levava, eu ia, certo? Diferente, por exemplo, dos trabalhos que eu desenvolvo hoje, que também tem uma influência do surrealismo, mas são trabalhos já mais planejados e mais realistas também. Olha aqui um exemplo dos trabalhos de hoje. Chama-se Nascimento da Luz, esse trabalho. Esse outro aqui é o Florescer da Alma. Também tem o realismo na figura, nas flores, mas está dentro de um contexto maravilhoso, surreal aqui, né? Vamos lá para uma próxima aqui. Aqui também um pequeno estudo. Flores gigantes, elas soprando fogo ali. Todos esses trabalhos eles foram feitos em cima de ensaios fotográficos, então tem muito trabalho. Quando você vê um resultado final de uma tela dessa aí, chegou-se a muito trabalho em cima de fotografias, edição das fotografias depois, certo? Então aqui também um outro, ó, dela controlando as nuvens e o sol. São trabalhos que têm essa conotação surrealista, só que eles não têm uma criação tão espontânea, uma coisa mais pensada, né? Bom, voltando para a nossa atividade aqui, então, qual vai ser a comanda de vocês, gente? Ó, comanda, primeiro, faça um resumo do texto ou um vídeo lendo o texto. O resumo, se você se basear nessas grifos, nessas marcações em verde que eu coloquei, esses já são os elementos principais do texto. Então, se você vier copiando eles desde aqui de cima, já colocando numa sequência, dando aí você vai ter um resumo praticamente dessa atividade, certo? Só vai ter que ajustar alguma concordância ali, mas você vai ter praticamente um resumo. Ou você pode fazer um vídeo lendo também. E uma segunda comanda você vai escolher um dos quadros ou dos desenhos que tem aqui na atividade e vai fazer um desenho inspirado neles. Da sua maneira, não precisa ficar igual, tá? Mas é importante que faça. Desde já agradeço muito essa atividade de vocês e quaisquer dúvidas a gente está à disposição lá no WhatsApp. Muito obrigado e boa atividade a todos.